Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Agora misturando aí os módulos 131 e 132 para fechar com chave de ouro, onde a gente vai ver aí as expressões com frações. E essas expressões com frações, a gente já viu recentemente um tipo de expressão, né, com fração envolvendo apenas multiplicação, divisão, adição e subtração. Nessa aula em especial, nesse vídeo em especial, a gente vai juntar também, dentro dessas operações, a potenciação e a radiciação. Então, vai ser, digamos, aquela expressão completona, envolvendo todas essas operações ao mesmo tempo, ok? Vamos lá, então? Eu coloquei aqui algumas coisas para a gente respeitar de ordem e também o conceito ali de alguns exemplos para a gente fazer juntos, beleza? Vamos lá. Para a gente resolver uma expressão envolvendo fração, a gente já sabe muito bem que não pode ser feito de qualquer jeito, né? Eu não posso sair fazendo do jeito que eu preferir. Eu tenho que obedecer algumas regras, eu preciso obedecer algumas ordens ali, digamos, existentes, antes de sair fazendo aquilo que eu achar que era melhor para mim dentro da expressão. Então, o que é legal a gente destacar, né? Acima de qualquer coisa? As operações existentes, já que dessa vez a gente está envolvendo todas as 6 operações com frações, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, com ênfase na raiz quadrada, a gente vai ter que pensar que isso daí não pode ser feito de uma vez, né? Eu tenho que fazer isso de maneira gradativa, respeitando a uma ordem, obedecendo a um critério estabelecido muito anteriormente para a gente, desde lá as expressões que a gente tinha com números naturais. Aquela mesma ordem que a gente tinha, ela vai voltar a acontecer e vai ser o que nós vamos ter que respeitar aqui para fazer com frações, tá? Então, só lembrando, ó, primeiro, quando a gente fala de ordens envolvendo operações, a primeira coisa que eu vou buscar resolver dentro dessa minha expressão são todas as potências e todas as raízes, né? Então, essa ideia de potenciação e radiciação é a primeira coisa, né? É o que a gente tem que começar sabendo que tem que ser feito de imediato quando eu olho uma expressão. Na sequência, eu preciso resolver tudo aquilo que for relacionado à multiplicação e à divisão. Então, depois que eu tiver feito todas as potências, todas as raízes, eu parto para fazer as multiplicações e as divisões. Concluída essa parte, eu faço a última coisa, que são as operações de adição e de subtração. Então, essa ordem, né, de primeiro, segundo, terceiro, aqui até acabou saindo errado, mas aqui no caso é o segundo e aqui o terceiro, elas precisam ser obedecidas. Eu não posso deixar que isso aí, ó, passe direto pela minha expressão, tá? Eu tenho que obedecer isso. Não esquecendo que, além disso daqui também, a gente tem que seguir aquela ordem dos sinais de associação, que já são velhos conhecidos nossos, né? Primeiro eu vou resolver o que está dentro dos parênteses, na sequência, aquilo que estiver dentro dos colchetes, e por último, eu resolvo, enfim, as chaves. Obedecendo a essas regras, não tem problema, eu tenho certeza que você vai conseguir acertar as expressões. Eu coloquei aqui 3 expressões que a gente vai elevando, digamos assim, o grau de dificuldade dela. Primeiro a letra A um pouquinho mais fácil, depois a letra B um pouquinho médio, e a terceira um pouquinho mais interessante, digamos assim, para a gente conseguir desenvolver, tá bom? Vamos lá? Olha a primeira expressão aqui, ó. Eu tenho 2 ao quadrado mais 3 meios ao quadrado mais a raiz quadrada de 1/4. Então, lembra que eu falei lá, a gente vai ter que primeiro resolver as potências e as raízes. Então, vou resolver, ó, essa potência aqui, vou resolver essa potência aqui e vou resolver essa raiz aqui, tá bom? Vou resolver esses 3 itens antes da gente terminar essa conta. Quando eu faço 2 elevado ao quadrado, a gente sabe que é a mesma coisa que o 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, seria o 2 vezes 2. Isso daria 4, ok? Mas, quando eu olho isso aqui, ó, 3 meios elevado ao quadrado, lembra que é você pegar esse 3 e elevar ao quadrado, pegar esse 2 e também elevar ao quadrado. Quando eu faço 3 elevado ao quadrado, é só você pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Então, 3 vezes 3 ó, daria 9. E a parte de baixo, o 2 ao quadrado, seria o 2 vezes 2, que daria 4. Então, isso acabou virando 9/4. Isso mais, na sequência, a gente tem a raiz quadrada de 1/4. Lembra que fazer a raiz quadrada é só você fazer a raiz quadrada do de cima, do numerador, e também do denominador. A raiz quadrada de 1, a gente sabe que é 1, porque é 1 vezes 1 que dá 1. E a raiz quadrada do 4 é 2, porque é o 2 vezes 2, que acaba resultando em 4. Então, aqui, ó, quando eu resolvi essas potências e essas raízes, eu acabei tornando uma expressão tradicional que a gente já está acostumado a fazer, que nesse caso aqui só envolve adição. Então, o que eu vou fazer? Ó? Adição de frações. Lembra que a primeira coisa que eu faço, ó, é botar o denominador 1 debaixo de quem não tem, que ali no caso seria o meu 4, e vou fazer o MMC.
O MMC entre 1, 4 e 2, isso vale o próprio 4. Vou botar aqui do lado, tá? Então, isso vai se dar uma fração zona, cujo MMC, cujo denominador agora, passa a ser o 4. Lembra que esse 4 ele tem que dividir por cada um desses denominadores. Então, 4 quando divide por 1 dá 4, o 4 quando divide por 4 dá 1, e o 4 quando divide por 2 dá 2. Cada númerozinho desse daqui precisa ser multiplicado por quem estiver na parte de cima. Então, vai ficar 4 vezes o 4 dá 16, está aqui o 16. Isso mais 1 vezes o 9, que dá 9. Isso mais o 2 vezes 1, que dá 2. Tá bom? E aí agora é só juntar isso aí e terminar a sua conta. Vai ficar o 16 com 9, a gente sabe que dá 25. E 25 quando soma com 2, isso dá 27. Então, 27 quartos. Então, 27 quartos seria a nossa resposta final para essa expressão, ok? Essa daí, acho que não foi difícil, né? Foi bem tranquila mesmo, até porque essa parte de baixo era o que a gente já estava acostumado a fazer. Então, a dificuldade maior era só você calcular essas potências e essas raízes iniciais que existiam ali, ok? Vamos para a próxima questão, para a próxima expressão, letra B. Nessa letra B, eu já estou colocando aqui para vocês algumas coisas a mais. Então, já tem ali, por exemplo, o uso do colchete, já tem ali uma divisão surgindo naquele meio, tem uma adição, tem uma subtração. Então, eu preciso desenvolver isso daí com calma. E aí eu volto a afirmar para vocês o que eu já tinha dito lá naquela nossa outra aula de expressões. Eu não posso sair fazendo MMC de tudo que eu veja pela frente. Eu só posso fazer MMC no momento da expressão em que eu estiver realizando adição ou subtração. Se eu saísse, por exemplo, fazendo MMC de tudo que tem aqui de uma vez só, ia dar tudo errado, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é focar naquelas operações que são as iniciais, que têm que ser resolvidas de imediato. Quais são elas? Potências e raízes. Então, vou resolver essa potência, vou resolver essa potência, vou resolver essa raiz, tá? Então, tem que focar nesses 3 itens ali. Resolvendo isso, vou deixar o meu colchete aqui. Resolvendo isso, primeiro eu tenho 1 meio elevado ao quadrado. Elevar ao quadrado é só você pegar um número e multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Então, eu teria 1 vezes 1, que daria 1, e embaixo o 2 vezes 2, que daria 4. Tá? Isso mais, aqui é a mesma coisa, meio elevado ao cubo. Então, novamente, eu vou pegar e multiplicar o número só por ele mesmo, só que 3 vezes ao invés de 2, que foi o que a gente fez na anterior. Então, fazendo 1 vezes 1 vezes 1, isso dá 1. E na parte de baixo, 2 vezes 2 vezes 2, isso acabaria dando 8, né? Porque 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 de novo dá 8. Então, surgiu isso aqui. Dividido, vamos abrir aqui esse parênteses, eu tenho 1 inteiro menos, quando eu fizer a raiz quadrada disso, a raiz quadrada do 1 em cima dá 1, e embaixo a raiz quadrada do 16, isso dá 4. Lembra que justamente o que a gente tem é fazer a ideia ali de que uma raiz quadrada é qual número vezes ele mesmo daria o 16, tá? Então, cuidado para não botar um 8 de maneira errada aí. Nesse caso, o que eu vou fazer? Vou desenvolver agora esse colchete e dá para fazer também esse parênteses, porque eles são independentes, né? Então, não tem problema de você fazer, digamos, os dois ao mesmo tempo. Levando em consideração, claro, que você vai fazer a operação entre esses dois e depois a operação entre esses dois. Então, fazendo entre esses dois primeiros, é uma adição. Se é uma adição, eu vou ter que fazer o nosso amigo MMC entre o 4 e o 8. E o MMC entre 4 e 8, você pode fazer aí no papel para conferir. Isso daria 8, tá bom? Fazendo aqui, 8 dividido pelo 4, isso dá 2. E o 8 dividido por 8 dá 1. Lembra que esses numerozinhos aqui, eles multiplicam quem está no alto. Então, ficaria 2 vezes 1, que dá 2, mais esse 1 vezes 1 mesmo, que daria 1. Então, fechou isso aqui. Dividido. Aqui, a mesma ideia. Vou botar o denominador debaixo de quem não tem para fazer o MMC. E aí, o MMC entre 1 e 4, isso vale 4. 4 dividido pelo 1, dá 4. E 4 dividido pelo 4, isso daria 1. Vou pegar cada valorzinho desse e multiplicar por quem está na parte de cima. Então, 4 vezes 1, lembrando que aqui o MMC deu 4, é o meu denominador. 4 vezes 1 dá 4, isso menos 1 vezes 1, que daria 1. Tá? Vamos desenvolver isso, vou continuar aqui em cima. E aí ficaria, aqui primeiro, 2 com 1 são 3, então 3 oitavos, dividido por 4 menos 1, isso daria 3, então 3 quartos, tá? Virou agora uma divisão de frações.
Divisão de frações, o que a gente faz? Repete a primeira. Então, vou repetir, ó, a primeira que é 3/8, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 3/4, que seria 4/3, tá? Inverti a segunda. Para fazer isso aí, você tem duas maneiras. Ou você pode usar aquele cancelamento, né, nosso velho amigo cancelamento, ou você pode multiplicar normal e simplificar no final. Eu vou multiplicar normal e simplificar no final, porque é a maneira que vocês, eu sei que preferem, que vocês já falaram isso para mim. Então, aqui ficaria, ó, 3 vezes o 4 daria 12. Então, na parte de cima deu 12. E a parte de baixo, o 8 vezes o 3, que dá 24. Isso dá para simplificar. Você pode simplificando de maneira gradativa, faz por 2 primeiro, depois vai por 2 de novo e por aí vai. Ou você pode simplificar direto isso aqui por 12, que vai facilitar a sua conta, tá? E aí, simplificando direto por 12, ó, isso vai ficar 12 por 12 dá 1 e 24 por 12 dá 2. Então, a resposta dessa minha expressão seria 1/2, tá? Seria o resultado que a gente teria para essa expressão. Então, nessa expressão, foi difícil, né? Teve dificuldade nessa expressão? Qual a maior dificuldade que a gente tinha? Era não ter pressa, né? Igual eu venho falando com vocês já, ó, há muito tempo. A gente não pode ter pressa. Então, a gente foi fazendo de maneira gradativa, respeitando aquelas operações, a ordem das operações, e aí fomos desenvolvendo e chegamos até o resultado, tá bom? Tem mais uma expressão que eu separei aqui, para a gente fazer e terminar, que ela já é um pouquinho maior, né? Repara que ela já tem ali, ó, agora já tem colchete, já tem chaves, né? Tem as operações ali dentro daquele meio, só não tem raiz quadrada, né? Mas tem esse conceito todo ali presente para a gente conseguir desenvolver bem isso daí. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou fazer isso aqui, ó, potência, potência, né? Então, essas potências são as minhas prioridades. Então, eu vou repetindo todo o restante, ó, 1 mais, aqui, ó, 15/4, menos, abrir o colchete, aqui, 1/2 elevado ao quadrado. Basta você pegar esse número e multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Então, 1 vezes 1 daria 1 e o 2 vezes 2 daria 4. Tá aqui. Dividido, abriu aqui, 1 elevado ao quadrado, isso vale 1. Só cuidado com essa setinha, não é a resposta daqui, tá? É só para dizer que a gente ia fazer primeiro. Acho que é melhor até eu apagar, porque senão pode ficar parecendo que aquilo dali é dali, né? Na verdade não é, tá? Só para sinalizar o que a gente fez primeiro. Vou botar então pintado de amarelo, só para dizer que a gente fez isso primeiro e fez isso primeiro, tá? Se não estava aparecendo que era assim, vocês poderiam se confundir. E aí, continuando, mais o 3/4, né? Então, mais 3/4. Fechou, 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 né? Essa aqui tem muitas coisas. O que eu vou fazer agora? Vou resolver o que está dentro dos parênteses. Então, eu vou resolver esse processo aqui, tá? Vou botar MMC de baixo, né? Denominador de baixo, de quem não tem. Fazer MMC entre 1 e o 4. E aí, fazendo MMC entre 1 e 4, ó, vou repetir todo o resto até chegar lá. Então, ó, 15/4 menos 1/4 dividido... Vamos lá, agora. MMC entre 1 e 4, isso vale 4. Então, ó, 4 dividido por 1 dá 4. 4 dividido pelo 4 dá 1. Cada númerozinho desse vai multiplicar quem estiver em cima. Então, 4 vezes 1 dá 4, isso mais 1 vezes o 3 lá de cima, que dá 3. Fechou, fechou, fechou. Tá? Muito bem. Fazendo agora o que está aqui dentro, ó, desse parênteses, né, obedecendo ainda aquela ordem dos sinais de associação, a gente precisa resolver o que está ali dentro dos parênteses. Então, vou resolver esse cara aqui. Ó. E aí, resolvendo, isso ficaria, ó, 1 mais, abriu aqui, ó, 15/4 menos, aqui, ó, 1/4 dividido, vamos ver quanto é que deu isso aqui, 4 com 3 daria 7, então 7/4, tá? Fechou, fechou, tá? Então chegamos até isso aqui. Vamos lá continuar que isso aqui, essa é um pouquinho maior, né? E aí, continuando isso, ó, o que a gente vai fazer? Vai fazer essa divisão de frações, tá? Vou fazer ela aqui separadinha, só para a gente não ocupar muito espaço aqui e dar espaço para terminar a expressão como um todo. Então, ó, fazendo 1/4 dividido por 7/4, lembra que a divisão de frações você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 7/4 seria 4/7, tá? Aqui a gente pode, ó, se quiser, cortar esse 4 com esse 4 para a resposta sair mais direta, e aí sairia 1/7, tá? Então, a resposta dessa divisão aqui do colchete é 1/7. Vou botar para cá. Então, ficaria, ó, 1 mais, abriu aqui, ó, 15/4
15 quartos, menos isso aqui, ó, que deu 1/7, tá? 1/7, fechou, tá bom? Para eu fazer essa subtração aqui entre frações, eu vou ter que fazer o MMC entre 4 e 7. E aí o MMC entre 4 e 7 você pode fazer aí conferir, isso vai dar 28, tá? Eu vou botar aqui, ó, 28, para a gente poder pegar e desenvolver. E aí, ó, 28 por 4, isso dá 7. 28 por 7, isso dá 4. Tá? Vai multiplicar. 7 vezes o 15, ó, isso daria 105, menos 4 vezes o 1, que daria 4. Ok? Então, isso ficaria para mim, ó, 1 mais 105 menos 4 dá 101 sobre 28. Então, tá aqui, sobre 28. Tá? E aí falta só fazer essa soma, né? Para a gente pegar e concluir aí a minha conta. Então, vou botar o denominador debaixo de quem não tem. MMC entre 1 e 28, isso dá o próprio 28. E aí vai ficar, ó, 28 dividido por 1 dá 28. E 28 dividido por 28, isso dá 1. Vai multiplicar, ó, 28 vezes 1 lá de cima deu 28. Isso mais 1 vez o 101, que daria 101. Juntando ali, ó, 28 com 101, isso dá 129 sobre 28. E aí essa seria a resposta da nossa expressão, tá? Essa última, né, que a gente acabou de fazer, ela era uma expressão mais trabalhosa. Ela dava bem mais trabalho do que o que a gente fez na letra A e na letra B. Porém, o conceito de você obedecer às ordens, né, obedecer às regras, o que tem que fazer primeiro e assim por diante, isso não se perde. Isso continua sendo feito da mesma forma, independente se a expressão é mais trabalhosa, se ela é maior, se ela é menor, se ela é grande, se ela é pequena. Isso aí não faz diferença. Essas regras, elas precisam e devem ser obedecidas a qualquer momento em todas as expressões, tá bom? Então, o cuidado, a calma, né, e o processo ali de desenvolvimento da expressão, de respeitar essas ordens, é o essencial para que você tenha sucesso e acerte as questões sempre que você tiver que resolver uma expressão. Tudo bem? Com isso, então, é hora de você pegar e fazer lá os exercícios, colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu ao longo desse vídeo, falando sobre as expressões numéricas com as 6 operações aí com frações, tá bom? A gente volta a se encontrar, então, no próximo vídeo. Até lá, pessoal. Grande beijo. Tchau, tchau.